Falar de planejamento financeiro para pequena e média empresa nos remete a algum conceito aí, né, Moisés? Afinal, qual o conceito de empresa? O que você pensa a respeito? Eu sei que não sou muito ortodoxo nesse assunto, mas empresa para mim é uma ou mais pessoas que se juntam para atender uma demanda social do mercado. Então, para dar um exemplo prático, o nosso amigo que vende cachorro-quente na porta do estado do Pacaembu é uma empresa. Um salão de cabeleireiro, duas amigas que se juntaram, colocaram duas cadeiras, é uma empresa. Então, a empresa, ela produz alguma coisa. Então, o que é demanda social? Alguma coisa que a sociedade precisa. E, normalmente, elas oferem lucro com essa atividade, porque ela entrega um valor para a sociedade, claro, e, em troca, ela recebe um ganho por essa atividade. Mas nesse gancho aí, a gente pega também o que seria uma empresa pequena ou média, uma PME. O que você conceituaria para a gente? Bom, é um conceito que é muito complicado do ponto de vista da literatura, de planejamento, de finanças. Sim. Então, muita gente fala muita coisa, ligado a faturamento, ligado à quantidade de pessoas. Eu tenho um conceito um pouco mais aberto. Quantidade de pessoas é um conceito importante, porque é uma métrica, então 3, 4, até mais ou menos 30 colaboradores na tua empresa é uma empresa pequena. Dá de 35, 40 para cima até uns 200, 250, você tem uma empresa de médio porte. Então aí nesse mês você tem pequeno, médio, grande, essas coisas. Em termos de faturamento, vai depender muito do segmento que você está. Mas eu costumo abrir um outro conceito, e eu trato isso para os clientes, para os alunos e para as empresas que eu presto mentoria, que se a tua empresa, ela trabalha com facilidade com crédito de banco popular, por exemplo, 2, 3, 5 mil reais, quando o governo libera esse crédito, ele resolve o teu problema, ou um empréstimo do teu sócio, um dinheiro que você pega emprestado com a sogra ali, né, que não devolve nunca, pegou da sogra, essas coisas, é uma pequena empresa. Agora, uma média empresa, ela não é pequena o suficiente para socorrer com esse capital pequenininho, mas ela não é grande para conseguir arriscar grandes saltos, que tem aí nos bancos, grandes bancos. Em função do número de funcionários, né, você vê na área da saúde, por exemplo, é um outro parâmetro, né, mas como eu já militei nessa área aí, eles consideram assim, uma pequena empresa até 90, uma pequena e média empresa, até no mínimo 99 pessoas, até 99 pequena, daí para frente um nível médio. É um parâmetro também, não é nada definitivo. E que não foge muito dessa regra, né? Porque se você fizer uma atividade médica, por exemplo, né, para você atender um paciente, qual que é o staff que você precisa? Então, para ter uma pequena clínica, né, com, sei lá, 10, 12 leitos, você vai precisar de 50, 60 pessoas, pelo menos. Agora, você vê, né, uma pequena e média empresa não deve nada para uma grande empresa em termos de volume de trabalho, processo, movimentação, não deve nada. Na verdade é o seguinte, a quantidade de trabalho que você tem, inclusive aqui eu faço um paralelo com pessoa física, não muda em nada. Qual que é a diferença entre você que está me assistindo, né, nos vendo, e uma empresa de grande porte que fatura 25 bilhões de dólares por ano, tem filiais em 10, 15, 20 países do mundo? Pois é. Na verdade nenhum. O processo, a forma de fazer, o que você tem que entregar, o resultado que você tem que ter é o mesmo caminho. Você ofere receitas, você tem custos e despesas, e se você trabalhar direitinho, no final do exercício você tem algum ganho. Então o processo é o mesmo, o volume de trabalho é o mesmo. Aí a gente tem uma lista de perguntas para fazer para o Moisés aqui, mas a gente quer fazer isso de uma forma bem leve, como um bate-papo. Nesse bate-papo surgem algumas perguntas. O que a gente deve fazer primeiro? Planejamento estratégico, planejamento financeiro? Como é que a gente amarra uma coisa com a outra? Vamos falar de pequena empresa? Isso. Normalmente ele não tem nada. Perfeito. Se você não tem nada, faz um planejamento financeiro, porque você não pode perder dinheiro. Se você é uma empresa média, você já tem um planejamento financeiro, já se acostumou a planejar as suas próximas ações, o planejamento estratégico é mais indicado. Nunca esqueça de olhar quem você é, aonde que você está, qual é o teu tamanho. E aí, o planejamento financeiro, ele é super importante, porque ele te ajuda a manter o dinheiro rodando, funcionando, mas sem o planejamento estratégico, a tua empresa não vai muito longe. Então, mas o que compõe esse planejamento financeiro? Quais são os elementos que compõem? Bom, vamos lá. Planejamento financeiro, para você fazer um bom e ter os elementos que o compõem, você precisa ter para você entregar o produto ou serviço a que você se propõe. Lembrando que a empresa tem um propósito. Ela nasceu para atender uma demanda social específica. Tome muito cuidado para não fugir desse propósito. Então tem que levantar todos os custos e despesas. Você começou a avaliar. Você vai projetar cenários. Então, o que acontece se a economia que eu estou inserido, o segmento que eu estou inserido, for bem ou for mal? Certo. E aí você projeta 3 ou 4 cenários. Em cima disso, o que você faz? Você projeta o resultado que você vai ter e qual vai ser a geração de caixa que ele vai te dar. Em cima disso, você volta e projeta a sua evolução patrimonial.